Meu nome é Samara Cristina Pereira e hoje eu venho aqui falar um pouco sobre o nosso produto virtual. Eu e o Emerson, nós escolhemos falar sobre a cartilha. Então, nós criamos a cartilha de um modo em que as pessoas possam ler e entender o que nós queremos passar nesses slides. O tema escolhido foi a arte e seu papel como promotora da inclusão. O objetivo desse trabalho é levar as pessoas e que elas analisem quão importante é a arte no convívio das pessoas e das crianças que têm tanto necessidades especiais quanto as outras. A arte, sendo promotora da inclusão, faz parte desde a faixa etária dos pequenos até das grandes e dos adultos. O objetivo é levar para as pessoas uma forma de que a arte é uma disciplina importante, pois muitos ainda têm a arte como tinta guache, como pincel, como uma prática não muito bem vista nos dias de hoje. Porém, a arte, a gente sabe que ela abre uma porta e um leque para várias outras especializações. A arte hoje, na educação, ela consegue nos auxiliar tanto nas crianças com síndromes, quanto com as crianças com necessidades especiais, com as crianças que de certa forma também já sofreram bullying por sua cultura, pelo jeito de se vestir. Então a arte, ela ajuda a humanizar essas crianças. O nosso trabalho, ele foi focado não só em educação infantil e em séries iniciais, mas como um todo. Ele também fala sobre a educação inclusiva, que nós temos uma lei, que é o Decreto 24, número 6.949, do dia 25 de agosto de 2009, onde ele assegura a lei da criança, que o ensino inclusivo ele é um direito de todos. Então, o ensino inclusivo, o que isso quer dizer? Então, que todas as crianças que portam necessidades especiais ou crianças que têm dificuldade na aprendizagem, elas têm direito ao ensino inclusivo, ao ensino adaptado ao que elas têm e isso tudo também ajuda a criança no seu desenvolvimento, pois as crianças são todas diferentes, elas possuem pensamentos, elas podem brincar igual, porém elas são diferentes. E a educação inclusiva vem para ajudar essa criança ao longo da sua vida acadêmica. O desafio do educador da arte no contexto inclusivo. Isso é um grande desafio hoje para os professores, né? Porque a educação inclusiva e a arte, elas requerem também um espaço diferente. Não vai ser numa sala de aula, com mesas, com cadeiras e um simples quadro que essas crianças vão aprender. Então, nós estamos falando de inclusão e nós estamos falando de crianças especiais. Essas crianças, elas não aprendem tanto quanto as outras, elas têm uma dificuldade em algum ponto e isso deve ser transformado. Por isso, elas precisam de uma sala especializada para elas. Uma sala criativa, uma sala lúdica, uma sala que elas se sintam confortáveis e a partir de então começa-se a desenvolver um trabalho. Esse trabalho de arte inclusiva, a gente fala muito que precisa de um ambiente hostilizado para a criança, né? Outro ponto bem relevante e também de suma importância é a falta de material adequado. Muitas entidades até tentam fazer essa parte de educação inclusiva e daí levam uma mesinha, um cantinho bonitinho para o aluno lá no meio de outros alunos na sala de aula. E contam isso como educação inclusiva, a criança está sendo inclusa com os demais. Porém, é tudo lindo na teoria, mas na prática é bem difícil. Porque uma criança que já possui um problema especial, junto com as demais, num cantinho todo colorido na sala de aula, vai despertar o interesse dele, e também dos outros.
porque os outros também vão querer brincar, os outros também vão querer participar, são atividades lúdicas, são atividades diferentes, então eles vão querer brincar com os brinquedos, com os materiais dele também. Só que essa falta de material adequado, às vezes prejudica muito o professor. O professor, ele pode ter um planejamento exemplar, objetivos maravilhosos para serem alcançados, mas se o professor não tiver uma boa bagagem e ele não tiver um material adequado, ele não vai conseguir fazer com que a criança desenvolva. E em muitos casos são criados materiais, né? Porque a educação inclusiva, geralmente o professor ele faz muito material artístico, ele faz muitas coisas com EVA, madeira, PET, então torna-se um processo de reciclagem, mas também de um aproveitamento. Mas nós também temos os brinquedos que já vem pronto, né? Cada brinquedo com sua especialização, cada brinquedo com seu objetivo, e muitas vezes é o que falta. Outro ponto bem relevante é a formação do profissional. Quando eu digo a formação do profissional, tanto eu como você, formandos de pedagogia, nós podemos fazer parte sim da educação inclusiva, mas, porém, a gente precisa correr mais atrás. A educação inclusiva não é só ler, síndrome de tal, vou trabalhar isso. É bem diferente, porque a gente precisa pesquisar, a gente precisa conhecer muito essa criança, ou as crianças, né? Porque às vezes não é uma, às vezes são duas. Então, nós precisamos, de uma forma, estar em movimento. Estar buscando por cursos, por técnicas, e algumas situações acontecem durante a vida dos acadêmicos que é parado no tempo, né? Faz lá a sua formação, vai para a sala de aula e com o tempo desiste do seu cargo, porque às vezes ele não está preparado para aquilo, então o que foi passado para ele não foi o suficiente, então ele teve que ir atrás, pesquisar, e são poucos hoje, eu falo isso porque é do meu cotidiano, são poucos os profissionais que buscam se aperfeiçoar, que buscam por cursos, não falo aqui só em um papel bonitinho com o teu nome, mas eles buscam os cursos de aperfeiçoamento, então ideias criativas, eles vão atrás, os conceitos diferentes, eles vão atrás, métodos para serem aplicados com as crianças que são diferentes também, é sempre bom a gente estar indo atrás. E sair da comodidade, né? Sair daquele, tem que ser assim, não posso ir para cá nem para lá. É bem pelo contrário, às vezes esse ir para lá e para cá é o que está faltando e fazendo a diferença. Outro ponto a ser relevado nesse projeto da cartilha é o preconceito. A gente sabe que nos dias de hoje o preconceito vem diminuindo, né? Pois é. Falo isso também por experiência própria. Trabalhar com criança especial e com criança tentando envolver a arte gera olhares diferentes dos próprios profissionais da entidade. Eles veem você como a professora que brinca, a professora que elabora joguinhos, a professora que não ajuda ele a ler, não ajuda ele a escrever. Então, é um preconceito enorme, porque a pessoa não conhece, a pessoa não tem ciência e a pessoa não sabe o que aquela criança precisa. Às vezes a criança aprende, às vezes não, né? Nós sabemos que as crianças aprendem literalmente de forma lúdica, o brincar exige muito, né? Mas, infelizmente, o preconceito, né? O preconceito das próprias parceiras de serviço nosso, de trabalho, elas te olham de forma diferente, porque o que tu tá buscando cursos e muitas vezes elas não, tu tá fazendo brincadeiras e muitas vezes elas não. Só que isso tudo é pro bem da criança. Então, né? O próprio preconceito ali da área acadêmica é enorme. E também, dentro disso, nós temos também infelizmente, a remuneração, né? A remuneração do professor, a gente fala como professor 2, mas da educação inclusiva e da arte, como nós estamos falando na cartilha, ela não é uma remuneração bem vista. O salário é baixo, a carga horária é alta, então, quem não tem uma grande desvalorização do profissional nessa parte. Outro quesito que nós levamos bem em conta nessa cartilha, a visão do coordenador, né?
falando também dessa parte da coordenação. Então, a coordenação, ela é como uma chavinha. É a partir dela ali que vão fluir os projetos desses profissionais, dessas crianças, e vão ter uma inclusão dessa arte dentro desse contexto. Para que tudo isso aconteça, é preciso que o professor, o aluno, a coordenação, eles estejam juntos. Os pais também é de suma importância que eles participem diariamente das atividades feitas com as crianças, que os pais questionem esses profissionais que estão aplicando essas dinâmicas, esses jogos e estão tentando incluir a arte como promotora da inclusão na vida dos seus filhos. É de suma importância também que o professor, a criança e o coordenador diariamente troquem informações. Hoje foi feito isso, amanhã será feito aquilo, e que eles avaliem se esse processo de ensino está dando certo. Outro quesito também que nós levamos bem em conta é a forma da inclusão dessas crianças junto com as outras crianças, né? Porque sempre as crianças são seres humanos inocentes e muitas vezes eles falam o que eles pensam porque eles não têm a capacidade que um ser humano adulto tem. Então, a professora, ela precisa ter uma conversa com as suas crianças e incluir este aluno junto à sala de aula. Foi falado aqui, né, de uma sala adaptada, de brinquedos adaptados, porém essa criança, ela não pode viver só no mundinho dela, né? Ela precisa se socializar com os demais crianças da sala. E a arte, ela abre um leque enorme para isso, né? Através de contação de histórias, através de pinturas, de teatros. Então, essa criança que vai ser incluída nesse contexto, ela pode participar dentro das suas comunidades e também sem deixar que as outras crianças percam, porque uma não pode prejudicar a outra. Então, a arte inclusiva é praticamente isso. São as crianças que vão sendo inclusas, tanto as crianças especiais quanto as demais, mas tendo assim como princípio a arte como promotora da inclusão, porque é através delas que pode ser trabalhada a cultura, que nós temos culturas diferentes, nós temos cores diferentes, mas nós somos todos iguais. Mas a sociedade sempre impõe, né, uma barreira pra gente. Então, a arte como promotora da inclusão, ela vem ganhando espaço hoje em dia na parte pedagógica, tendo seus altos e baixos, tendo a falta de remuneração, tendo preconceito, né? Que os pais também têm um certo preconceito, alguns pais não aceitam que os seus filhos sejam incluídos, que a arte também não leva ninguém a nada. Então, isso tudo é uma balança de prontas e costas que nós temos. Mas a arte, ela certamente, ela ajuda muito as crianças no seu desenvolvimento e ela é uma ferramenta enorme para a inclusão dos pequenos na educação.